noite. Inicialmente, agradecer mais uma vez, né, a professora Lourdes e a professora Jaqueline por viabilizar esse evento e essa mesa, né, e também por me convidarem, né, porque não é porque eu sou o coordenador do grupo que eu estou nessa mesa, né. E também a Eduardo que inventou essa ideia de uma mesa sobre território de me chamar, né. Esse é um conceito que eu não trabalho assim normalmente, mas de vez em quando ele me atropela. Essa é a terceira vez que sou atropelado por esse conceito. A primeira vez foi há muitos anos atrás, numa mesa na Universidade Federal Fluminense. O tema era território e meio ambiente, e esse texto acabou sendo publicado na revista Território. A segunda vez foi há 2 anos atrás. O Nécio me convidou para uma mesa sobre biotecnologia e de novo eu fui atropelado pelo território, né? E esse texto vai ser publicado agora, né, na revista Cidade. E agora de novo, né? Então, mas desde que o Nécio me chamou, que essa questão do território vem me incomodando, né? Então eu vou colocar aqui alguns incômodos e eu vou fazer um percurso que eu acho que é diametralmente oposto ao que o Nécio propôs, né? Primeiro, dizer que... Por que eu estou falando desses 3 textos? Porque eles vão fazer parte disso aqui e eu vou demarcar exatamente onde eles entram nesse script aqui, né? Meu primeiro contato com o território foi quando eu estava fazendo minha dissertação de mestrado e eu me deparei com um livro que tinha acabado de ser publicado do Robert David Sack, Human Territoriality and Its History, se eu não me engano, né? Em que ele começava falando de etologia. E muitos anos depois, porque eu já falei para vocês, essa questão do território não é a minha preocupação, eu me toquei que a geografia, quando começa a trabalhar com território, ela começa, no meu ponto de vista, pelo caminho errado. Porque no final do século XIX, via geopolítica, né, na verdade, tentando legitimar o poder daquelas nações colonialistas europeias, né, sobre todo o restante do mundo. Então, sobre essa visão, que eu acho que é a visão que prepondera até hoje quando se estuda território, né, a questão do poder é a questão principal. Mas se você vai para a etologia, que é o estudo, né, da territorialidade de um modo geral, e começa com o estudo da territorialidade dos animais, e é um campo que é incorporado à geografia, se eu não me engano, pelo próprio SEC, né? A questão é de sobrevivência, né? Ou, se a gente quiser trabalhar fenomenologicamente, né, e eu não vou me aprofundar nisso aqui, porque isso é uma questão bastante complexa, mas se eu escrever um artigo sobre isso, começarei por aí, né? É uma questão de existência. Então, o território é uma questão existencial. Pelo menos no meu ponto de vista. Lá, quando eu estava na Fluminense, eu usei como base para a discussão um texto do Joël Benoît-Maison, um geógrafo cultural francês, em que ele propõe que os territórios são arquipélagos de lugares. E isso está lá naquele texto, e eu acho isso uma ideia bastante sedutora, né? Porque é um arquipélago de lugares? Porque nós somos diversas pessoas, transitamos por diversos lugares que nós nos apropriamos dele, né? Nós, pessoas, indivíduos. Mas o território não se conforma enquanto a nossa individualidade, né? Ainda pode até se conformar, vou chegar lá daí a pouquinho, mas em princípio ele é uma coisa que depende, como o Nécio já falou, da interação, né, entre as pessoas e mais do que isso, da interação entre grupos de pessoas. Arquipélago por quê? Porque as pessoas sempre foram mais de uma coisa e cada vez mais são mais do que uma coisa só. Então nós pertencemos a diversos grupos, nós falamos diversas línguas, né? Nós compartilhamos lugares das mais diversas formas ao longo do dia, ao longo da semana e ao longo dos anos. E essa conformação territorial
ela, do meu ponto de vista, é tributária da conformação dos lugares. Então a gente tem um problema, né, que é a questão do lugar, que é uma questão que eu acho que a fenomenologia aborda muito bem. E, para a fenomenologia, o lugar, ele se instaura como a primeira essência da nossa noção de suporte físico, para não falar de espaço, porque eu acho que espaço é uma outra questão, né? Como ser em situação. Nós só somos quando nós estamos interagindo, né, com os objetos e o suporte físico, né, que nos rodeia. Nós somos em situação, né? Ou como diz o Ponty, né, somos no mundo. Só somos no mundo. Se não existisse essa interação, né, o que seria de nós? Né? E essa interação depende, evidentemente, em primeira instância, da gente, né? E depois das outras influências que a gente vai recebendo, ou seja, da nossa experiência pessoal, da nossa percepção do mundo, né? E também da percepção que a gente recebe das outras pessoas, né? Começando, evidentemente, pela nossa mãe, depois pela nossa família, e depois pela comunidade que a gente frequenta. Se a gente vai à escola, é a escola; se a gente não vai à escola, é a escola; se a gente vai ao clube, é o clube, né? E depois, se eu tiver tempo, até vou falar sobre essa questão do clube, que eu acho que é uma expressão muito interessante do território. Bem, o ser em situação, então, ele não é só o ser em situação, porque todas essas coisas que o rodeiam, para quem ele se volta intencionalmente, né, se constitui no mundo desse sujeito, né? E mundo não tem escala, né? Uma coisa que evidentemente incomoda os geógrafos, né? Os geógrafos gostam de trabalhar com conceitos, com categorias escalares, né? E não se dão conta que nenhuma das categorias que eles trabalham são não escalares. Elas são interescalares, transescalares, seja lá o nome que a gente queira dar, né? Mas escalares elas não são, né? E o mundo mostra muito bem isso, porque o mundo pode ser o nosso mundo pessoal, né? E pode ser o mundo inteiro, dependendo de como a gente esteja visualizando essa relação. No mundo, então, tem um lugar, né, que absolutamente não se conforma só para o sujeito, né? Se conforma do sujeito em relação com outros sujeitos. Então, você compartilha uma determinada porção desse suporte físico e desses objetos, dessa base, como dizia o Dardel, né, que a gente pode chamar de espaço geográfico tranquilamente, se a gente usar a definição que Dardel dá de espaço geográfico, né? Fala que espaço geográfico é o espaço que resiste à nossa ação, né? Eu acho isso muito elegante, né? Então, o que nos incomoda, o que resiste, o que a gente quer trazer para nós, se constitui, em princípio, no lugar. Nesse lugar, né, o sujeito, em princípio, deixa de ser um campo de força. No lugar, em princípio, ele não precisa fazer política. As relações de lugaridade, elas são relações num nível interpessoal que eu acho que não passa pela política. A política está numa instância um pouquinho mais alta e talvez aí sim na questão do território. Esse lugar é conformado segundo eu vou usar um conceito do Kevin Lynch, se você me permite, né, que eu gosto muito, da imagiabilidade, né? Nós conformamos, né, uma imagem desses lugares, né, que são muitos, né, dependendo, evidentemente, da mobilidade, da experiência que nós temos. Aliás, o Tuan fala disso muito bem lá em Espaço e Lugar, né? Começa mostrando como é que o espaço da criança é restrito, como ele vai se construindo ao longo do tempo, né, e vai ganhando outras conformações, né? E a gente pode chegar até o outro
campo extremo, né? Que é o lugar dos velhos, né? E aos poucos vai se restringindo, né? Por conta da própria mobilidade que as pessoas têm. Hoje os velhos têm muito mais mobilidade do que há 20, 30 anos atrás, né? Mas a mobilidade acaba ficando mais restrita. E mais do que isso, né? Queiramos ou não, a gente começa a viver em lugares em que muitas das coisas com que nós nos relacionamos, nós voltamos, não existem mais. Né? Mas elas têm materialidade para nós, apesar de não serem mais materiais. Né? E bem, eu acho que só dá para explicar isso fenomenologicamente. Né? Essa imaginabilidade, né, ela pode se tornar visível, porque nós compartilhamos essas imagens, né, e nós podemos materializar essas imagens a partir das nossas ações. Né? Então, vou dar um exemplo. Né? Eu sou arquiteto. O sujeito compra um terreno, ele chega lá e fala, olha, eu quero uma casa assim, assim, assado. Né? Segundo a imaginabilidade que ele tem, né, do que ele acha que é uma casa. Eu vou e produzo essa casa. Daí a pouco essa casa é vendida. Outra pessoa adquire esse imóvel e acha que até muito interessante, mas vou fazer umas mudanças, porque tem determinadas coisas que não se coadunam com isso. Nessa mudança que ele vai fazer, evidentemente ele vai mudar todo o entorno. Né? Você imagine a casa, uma casa pintada de branco, numa rua toda de casas pintadas de branco. E aí o sujeito resolve pintar a casa de uva. Né? Isso vai fazer uma interferência. A simples mudança na pintura vai interferir nessa imaginabilidade que as pessoas vão ter, né, desse lugar. Essa ação de você pintar a casa de uva pode ser uma ação de marcação territorial. Então, o território ele se conforma a partir da lugaridade das pessoas. E a partir de um diálogo, mas esse não é um diálogo de iguais, né? É um diálogo de diferentes. Então, quando eu estou dentro do meu grupo, eu não preciso marcar território. Eu só preciso marcar território quando eu preciso marcar a diferença. Isso começa, a gente usando, pensando em merleau-ponty, pelo nosso próprio corpo. Né? O nosso corpo é um lugar, né? É o nosso lugar em essência, né? E ele também é território. Né? É a primeira demarcação de território. Né? E essa marcação de território se dá pelo diálogo com o diferente. Né? Esse diálogo não quer dizer, a gente quando pensa em diálogo, a gente pensa numa coisa que não tem conflito. Né? O diálogo não pode ser conflituoso. Né? Ou não. Então, o território, em princípio, né, ele seria o lugar para o consumo externo. Você está marcando lá, junto com o seu grupo, né, o seu lugar, e você quer mostrar que esse lugar, né, é o seu lugar para outras pessoas. Então, nesse caso, você teria a conformação do território. O território ele pode ser uma... importante ressaltar, né, que até um determinado nível, né, esse território é um território de conformação. Né? Então, ele... Fernanda me olhou com a cara ali, né? Eu já sei que eu vou ter que explicar esse negócio. Né? É de conformação por quê? Porque você está com um determinado grupo coeso, né? Marcando uma determinada posição, né? Em relação a outro grupo. Né? Eu vou dar um exemplo já antigo. Né? Eu orientei há uns anos atrás um professor da Federal do Espírito Santo que trabalhou com grafite. Não era pichação, não era grafite. Para a gente tinha uma diferença. Né? E existe uma comunidade, né? Existia lá uma comunidade que ele estava estudando, né? Que grafitava lá os muros de Vitória, e marcava um determinado território desse muro. Para mim,
Nesse caso, né, essa marcação de territorialidade é uma territorialidade de conformação. Né? As pessoas que estão ali, elas estão conformes, né? Elas estão de acordo com a marcação daquela territorialidade. Né? Mas também pode ser uma de confrontação. Né? Então você demarca sobre o território do outro. Né? Isso acontece o tempo todo. Né? Então a gente está o tempo todo, né, conformando territórios e confrontando territórios. Hoje, eu acho que essa questão está muito mais complexa, né? E isso é uma questão que eu vou pontuar só para vocês, é como um insight mesmo. Né? E, bem, vocês também viram que eu não preparei texto nenhum, né? Porque senão eu ia entrar para outras searas e citações, e eu realmente não estava querendo fazer isso. Né? Mas eu acho que hoje nós temos um problema que a primeira vez que eu discuti ele foi com o Ângelo Serpa, numa viagem de avião. Nós ficamos de escrever um artigo, mas como nós escrevemos até hoje, então vou compartilhar um pouquinho essa questão com vocês, né? E que, com toda certeza, se for escrito, vai aparecer lá, que é o que eu chamo da eclipse do corpo. Né? Começa com a Revolução Industrial, né? A gente hoje, quando está no automóvel, né? E eu adoro dirigir, né? Nós não somos nós somos o automóvel. E a gente acha estranho que a garotada de 13, 14 anos esteja lá no celular o tempo todo e que não seja, que seja o celular. Está na rede o tempo todo. Não é o corpo da pessoa que é o que importa, é o celular. Né? Então o território, ele está lá, né? Isso é uma hipótese de trabalho, né? Ele está lá fundido, compactado dentro desse celular. Né? E o corpo, né, ele já não importa mais. O que importa é essa corporealidade virtual que demarca territórios que estão numa rede muito maior do que a gente imagina, né? E demarca lugares que estão numa rede muito maior do que imagina. A gente acha pessoas que pensam da mesma maneira do que a gente, coisa que antes era impossível, nos lugares mais incríveis do mundo, no Nepal, no Alasca, na Patagônia e sei lá, né, na Uganda. Né? E tem gente lá que pensa igual, cria um vínculo de identidade, né, de lugar e de território também, porque a gente tem que demarcar frente aos diferentes. Né? Então, se a gente vai demarcar frente aos diferentes, a gente escolhe um determinado território em que a gente vai agir. Né? A cobaia para esses estudos é minha filha de 14 anos. Né? Então, tem lá um monte de fãs clubes que transitam segundo a idade, né? Era um, depois é outro, depois é outro. Cria uma rede, né, de pessoas que nunca se viram, e semana retrasada, aí eu cheguei à conclusão de que esse é um caminho muito interessante, porque eu levei ela ao cinema para assistir o filme da One Direction, que só ia passar em um dia, ingresso vendido 4 meses de antecedência, né? E ela ia ir na primeira sessão, e ela foi. E na hora que ela sai, está entrando as meninas a maioria meninas, para a segunda e última sessão. E de repente, uma pergunta para a outra: você é não sei o que, coisa do Twitter, sou eu. Pronto, se encontraram, né, em carne e osso, e aí, né, essa virtualidade do celular, de repente se conforma, ficaram tremendo, né, e daí a pouco, bem, então agora vamos trocar de novo não sei o que, para a gente continuar se comunicando, e provavelmente nunca mais vão se ver, né, mas estão lá se vendo todo dia, né, e é triste, mas é assim, né. Então, né, isso conforme, eu acho, que uma outra territorialidade, né? Eu acho que essa territorialidade é o fim do conceito moderno de território, né? É o fim da geopolítica. É o fim da geopolítica, né? É uma discussão... Quantos minutos são mesmo? 30? São 30 minutos? Não, é 30 minutos total para falar? Ah, tá. Então eu tenho mais 5. Ok, então já estou terminando, né? Então eu acho que essa ideia, né, que na prática está se conformando, né, ela é o fim do conceito moderno de geopolítica. As
pessoas provavelmente não farão mais política da mesma maneira que fazia, ou seja, eu acho que nós vamos ter que encarar o território de uma maneira diferente do que a gente encara, né? E se a geografia não fizer isso, outros farão. No momento, eu acho que eles já estão sendo conformados, né? Nós vimos isso, vou tocar nas eleições, mas eu não vou falar das eleições presidenciais, né? Na verdade, hoje, no meu ponto de vista, no Brasil, quem está fabricando território são os marqueteiros, o pessoal formado em propaganda e marketing, né? São eles que estão conformando o território. Eu acho que eles estão muito mais antenados nessa nova conformação do território do que nós estamos, né? Em movimentar, né, essas forças, né? Não são pessoas, né? São forças, né? Acontece que nesse movimento de movimentar essas forças, as pessoas acabam se manifestando, né? E aí elas desconformam, desconfiguram o que aparentemente estava tão fácil de configurar, né? Eu acho que as pesquisas eleitorais dos governos estaduais no primeiro turno foram fantásticas, né? Se não foram manipuladas, né? Foram fantásticas em mostrar essa desconformidade, né? O Rio Grande do Sul foi um caso exemplar, porque o sujeito que ganhou estava em terceiro lugar nas pesquisas, né? E quem foram as forças, essas pessoas que resolveram que ele aqui ia ser o governador para governar e representá-lo naquele território do Rio Grande do Sul, né? E concluindo, né, eu acho que se nós encararmos, né, essa questão do território, né, que eu acho que é importante, né, a partir da questão, né, do mundo e do lugar, né, e de uma outra questão importante, que é a questão do diálogo, né, do dialógico, a gente vai poder pensar, né, numa conformação, em estudar o território a partir dessas conformações que estão na base, né, na formação do nosso mundo, né? E eu acho que já tem informação demais, e mesmo que o tempo, acho que já tem tempo, eu paro por aqui. Obrigado.